Olá, meus queridos irmãos e ouvintes. Nós estamos aqui em mais uma oportunidade neste dia, nesta terça-feira, para vos transmitir a reflexão diária dentro do foco da nossa aula bíblica do próximo domingo, que o tema principal é o ataque contra a Igreja de Cristo e as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Nós estamos aqui para fazermos também o nosso culto devocional, porque nós, independente de que as pessoas não tenham essa tradição, nós particularmente fazemos isso e gravamos para poder as pessoas terem acesso também à palavra de Deus e à reflexão do conteúdo das aulas bíblicas da Escola Dominical que temos dominicalmente no Templo da Assembleia de Deus Missões, aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul. A igreja esta presidida pelo nosso querido pastor Marcos Marins Faria. Então, nesse instante, nós vamos refletir sobre um tema que eu acredito que já seja do conhecimento, mas tem um texto bíblico que merece uma reflexão mais detalhada. Não queremos ser prolixo, né? Longo, mas nós precisamos refletir sobre o texto e sobre o contexto também. Então vamos para a nossa sala de aula. Bem, para quem não me conhece, eu sou o pastor Antônio Araújo, membro da Assembleia de Deus Missões em Dourados, Mato Grosso do Sul. Igreja esta presidida pelo pastor Marcos Marim. E o nosso tema, meus queridos, é as aulas do terceiro trimestre de 2022. E o tema geral é os ataques contra a Igreja de Cristo. As sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que algumas pessoas não entendem isso porque alguns líderes não falam sobre o retorno de Jesus Cristo, falam sobre o fim do mundo. Mas nós, evangélicos, cristãos evangélicos, falamos do retorno de Jesus Cristo, falamos do arrebatamento da igreja, porque são temas bíblicos, temas escatológicos dentro do foco da teologia, e nós não podemos omitir essas informações para a igreja e para o público em geral, tá certo? Bom, mas para hoje nós temos um tema: Deus adverte por meio de profetas. Nós vimos no comentário de ontem com respeito a Gênesis. Gênesis, no capítulo 37, né? E ali é onde falava sobre José do Egito. E ele teve sonho. Então, o que nós queremos também demonstrar é que Deus fala com as pessoas através de sonhos, através de profecia, através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Há várias formas de Deus se comunicar com a humanidade através da natureza, tá certo? Então, meus queridos, hoje nós temos aqui um texto bíblico em Isaías 3, 16 e 24. Eu vou ler e depois vamos ver o contexto e fazer um breve comentário, porque, como eu já disse aqui, eu aprendi muito cedo com os meus pastores que texto sem o contexto é pretexto para a heresia, tá certo? Então vamos ler o texto principal e depois vamos ver o contexto e fazer uma análise sintética rápida, porque é um tema muito amplo, mas nós não podemos deixar de comentar. A palavra de Deus nos diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam
e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam caminham saltitando, fazendo um tilintar com os seus pés. Portanto, o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor fará descoberto a sua nudez. Naqueles dias, tirará o Senhor o ornamento dos pés, as toucas, os adornos em forma de lua, os pendentes, as braceletes e as estolas, os gorros, o ornamento das pernas e os cintos e as caixinhas de perfumes e os brincos, os anéis e as joias do nariz, os vestidos de festas e os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos e o linho finíssimo, e os turbantes e os véus. E será que, em lugar de perfume, haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura dos cabelos, calvície, e em lugar de vestes luxuosas, panos de saco, e queimadura em lugar de formosura. Vamos para o contexto. Quero apenas ler um versículo antes e depois alguns versículos logo em seguida. Então, aqui em Isaías, no capítulo 3, versículo 10, nós lemos: Dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. E nós estaremos lendo também, deixa eu ajustar aqui a imagem, né? Nós estamos lendo aqui em Isaías, no capítulo 4, versículo 1 até o 6, nós vamos ler. A palavra de Deus nos diz o seguinte: E 7 mulheres naqueles dias lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos com nossas próprias vestes. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Naqueles dias, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente, e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os viventes de Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, e criará o Senhor sobre todo lugar do monte de Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça e um esplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Meus queridos, este tema que nós lemos em Isaías, no capítulo 3, versículos 16 a 24, e o nosso escritor colocou por tema Deus adverte por meio de profetas, evidentemente porque no assunto anterior Deus não fez uma advertência, mas fez uma profecia por meio de sonhos. Então, o que nós queremos observar não é o foco da forma como Deus fala, ou seja, que fala por sonho, que fala por profeta, que fala pela leitura da palavra, e etc. De inúmeras formas, né, Deus fala com o homem. E o que nós queremos analisar dentro desse texto, porque evidentemente o escritor não quis trazer em vão
O destaque desse texto, ele tem um motivo. Evidentemente que nesse texto de Isaías 3, 16 a 24, faz uma referência à indumentária feminina, faz uma crítica sobre a carnalidade, sobre a lasciva, sobre o pecado da época. Mas esse relato profético, ele não se refere somente aos assuntos que aconteciam naqueles dias em Israel. Ele também projeta-se para o futuro, para os nossos dias e também para os dias que antecederá o retorno de Cristo na Terra. Um outro detalhe também, que aqui ficou no foco mais feminino, mas na verdade, quando você lê o contexto lá do capítulo 2 até o 4, né, a abrangência é maior, envolve toda a nação, portanto, está incluso os homens também. Está incluso os negócios dos homens, a administração dos governos, está tudo contextualizado. Mas uma coisa que nós queremos destacar é que no capítulo 3, versículo 10, aonde o profeta diz assim: dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. Então, meus queridos, no que pese todo este contexto, né, pecaminoso, materialista, carnal, né, tem dentro desse contexto os justos. Tem os homens e as mulheres que são justas, ou justos, certo? E eles viverão uma vida normal, sem muitas dificuldades, porque dificuldade todos terão, tá certo? Mas o profeta está dizendo: dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. E também, aqui no capítulo 4, veja, nós lemos alguma coisa no capítulo 3, entre os versículos 16 e 24, que é o assunto principal, o foco do nosso escritor, mas nos versículos anteriores, certo? Fala sobre os justos, né? Das pessoas que têm uma vida pautada na palavra de Deus. Aqui na palavra de Deus, quando nós lemos no início, no capítulo 2, o tema é abrangente, diz sobre a glória futura do verdadeiro Israel, juízos preparatórios, o dia do Senhor, a purificação de Jerusalém. Então, não fala somente das mulheres, dos seus usos, dos seus costumes, do seu pecado, da sua lasciva, mas fala de toda a nação, de todo um contexto. Assim como prevê também a purificação, a salvação de Israel. Quando nós falamos de Israel, nós também incluímos a igreja, porque a igreja nós entendemos que seja como Israel espiritual, tá certo? Então fala sobre nós também. E quando nós lemos aqui no capítulo 4, né, no início, fala assim: e 7 mulheres naqueles dias lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos com as nossas próprias vestes. Então, somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Isso é uma profecia futura. Isso provavelmente, não estou afirmando, provavelmente tem a ver com toda essa ideologia de gênero, quando as pessoas estão casando homem com homem, mulher com mulher. Chegará um momento em que essas pessoas perceberão que a família está diminuindo e que a população produtiva está se tornando rara, porque não há continuidade
da perpetuação da espécie, e em alguns países na Europa, a população ativa é bem menor do que a inativa, ou seja, os aposentados, tá certo? Eu, por exemplo, sou aposentado, mas continuo trabalhando, tá certo? Mas há aposentados que não trabalham. Ora, para que um aposentado continue aposentado, ele recebe salário de uma previdência, de um governo. Como nós temos aqui a previdência, ela é estatal, o INSS. E existem as previdências também privadas, dos bancos, tá certo? Mas para gerar esses salários, tem que alguém produzir. Não tem uma maquininha que produz dinheiro e que todo dia está o salário na conta lá do aposentado. Ou seja, dos inativos, daquelas pessoas que não produzem, tá certo? Quem é que produz isso? A população ativa. É fácil entender que se nós não tivermos filhos para repor os recursos humanos produtivos, de onde vai vir a riqueza de um país? Então, as mulheres se despertarão e quererão tardiamente gerar filhos. E é por isso que elas nem se preocupam muito com o que vão receber dos seus maridos, mas elas querem, que homens tirem a sua vergonha, o seu opróbrio, a sua tristeza, os seus erros. Por isso que Isaías profetizou: e 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos com as nossas próprias vestes. Tão somente queremos chamá-lo pelo teu nome. Porque a tradição é que as mulheres, quando se casam, recebem o nome da família do homem, do marido, tá certo? Então, ela quer ter o nome do seu esposo. Não importa se o esposo tenha ou não meios materiais de manter um casamento, de manter uma casa, elas mesmo cuidam disso, mas elas querem ter o nome. Como é que tem o nome? Através de um casamento. Tá certo? E para que é a finalidade do casamento? Que é uma instituição divina? Para a perpetuação da espécie. E não há como fazer isso casando homem com homem, mulher com mulher, evidentemente. Então, meus queridos, a palavra de Deus continua dizendo: naqueles dias o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra é excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Ou seja, para aqueles que se mantiverem dentro do grupo das pessoas justas. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo? Então a igreja, simbolicamente, é Jerusalém. Todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Então, no versículo seguinte diz assim: quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor, e criará o Senhor sobre todo lugar no Monte Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor do fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Então, tudo isso é uma linguagem figurada da proteção que o Senhor dará à população daquelas pessoas que estarão em Jerusalém, certo? E que eu subentendo aqui, igreja: e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e fará refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Então, meus queridos, esse texto está se reportando à escatologia, e o tempo nosso é muito curto para nós entrarmos no detalhe e comentarmos a respeito.
mas eu imagino que você tenha pego alguma coisa, certo? Alguma coisa tenha sido compreensível desta profecia, desse tema. Deus adverte por meio de profetas, não somente através de sonho, através da sua palavra. Então, é assim que Deus se comunica com a humanidade, é assim que nós entendemos, e aqui nós concluímos a nossa reflexão sobre o tema Deus adverte por meio de profetas e também sobre o texto que nós escolhemos para ler e refletir neste dia. Neste momento quero agradecer pela vossa preciosa atenção e fazer um convite para que você esteja conosco no próximo domingo, na aula bíblica da Escola Dominical, no Templo da Assembleia de Deus, Missões em Dourados, na rua Rael Bonfatti 2220, e ali estará o nosso professor Giovanni para ministrar em detalhe esta aula. Eu tenho certeza que vai ser maravilhosa esta aula. Seja bem-vindo à EBD da Assembleia de Deus Missões em Dourados. Quero te agradecer pela vossa paciência e queremos, em nome de Jesus, também te abençoar neste instante, dizendo que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com a sua casa. Vivamos hoje como se Cristo voltasse agora. Deus vos abençoe.